Eu estava falando aqui dos bancos e o companheiro aqui, o câmera, Ivan, o terrível, me lembrou da frase do Antônio Hermílio de Moraes, que faleceu há algum tempo, aquele mega empresário que era do grupo Votorantim. Ele falou na entrevista no Roda Viva, na Band, na TV Band, que se ele não acreditasse no Brasil, ele seria banqueiro. Em meio à crise econômica e à baixa arrecadação, o Estado mira no motorista inadimplente na busca por um reforço de 145 milhões de reais no caixa. Nada menos que 69.902 mineiros estão em débito com o IPVA e foram inscritos na dívida ativa e estão sujeitos a ter o nome sujo no mercado. Um decreto publicado em 2012 permite à Secretaria de Estado da Fazenda protestar em cartório os valores em favor do governo referentes ao IPVA. Porém, a lei só começou a ser cumprida neste ano e os devedores foram automaticamente incluídos no Serviço de Proteção ao Crédito. Em 2015, apenas 29% dos contribuintes protestados em Minas quitaram as dívidas. Ao todo, 55 milhões de reais foram pagos por 29.807 proprietários de automóveis. Para este ano, a expectativa de arrecadação com o IPVA é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E até setembro, a receita foi de 3 bilhões e 400 milhões de reais, 7,20% a menos do que o esperado. Conforme a Secretaria da Fazenda, a inadimplência é 7,80% inferior ao mesmo período de 2014. Estão tentando tirar o dinheiro dos inadimplentes, né, do IPVA. Tem de tirar de alguém, né? Bom se a economia andasse, movesse e não precisasse dessas medidas paliativas. E a Prefeitura de Belo Horizonte ofereceu um reajuste salarial de 5% em parcelas para tentar colocar fim à greve de funcionários públicos municipais. Os professores da rede municipal estão parados há 26 dias e os demais servidores há 21 dias. Pela nova proposta, o reajuste será de 5% com índices cumulativos, 1% em dezembro de 2015, 1% em abril de 2016, 1,5% em julho de 2016 e 1,5% em dezembro de 2016. A decisão foi tomada durante reunião entre representantes da Prefeitura e de sindicatos. Na semana passada, funcionários em greve ocuparam o prédio da Secretaria de Planejamento e depois a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os manifestantes só liberaram o prédio depois que a Prefeitura agendou a reunião de negociação. Os servidores querem reajuste de 25% e a administração municipal tinha oferecido 2,8%. A proposta do Executivo será votada em Assembleia Conjunta dos Professores e demais servidores. Olha, a proposta é de 5% de aumento a partir de dezembro, com 1%. Vai dar acordo? Não. Os servidores municipais participaram de uma assembleia na manhã de hoje na Praça da Estação. Conforme o sindicato da categoria, a proposta salarial feita pela Prefeitura não foi aceita e a greve continua. Quem paga o pato são os alunos, a comunidade que precisa da escola. E quem é culpado aí? Uma proposta de 5% não vai dar para negociar com ninguém, né? A inflação do ano chegou superior a cerca de 9%, 8%. Após 21 dias de paralisação, os bancários de Belo Horizonte e região aqui metropolitana retornaram hoje ao trabalho. A greve da categoria foi encerrada na noite de ontem.
Os bancários das instituições privadas e também os da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil decidiram em suas assembleias seguir a recomendação do Comando Nacional da Greve e aceitar a última proposta feita pelos bancos no sábado, de reajuste salarial de 10%, aplicáveis aos salários, benefícios e participação nos lucros, além de correção de 14% no Vale Refeição e no Vale Alimentação. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, os bancos aceitaram também abonar 63% das horas dos trabalhadores de 6 horas, de um total de 84 horas, e de 72% para os trabalhadores de 8 horas, de um total de 112 horas. Muito bem, felizmente acabou a greve. Os banqueiros deram o aumento mínimo possível e quem ficou como bucha de canhão nessa história fomos nós outros, né? Nós todos que não conseguimos pagar contas, vamos ter agora de pagar multas e juros das contas, mas eu recomendaria às pessoas que não conseguiram pagar contas, que tiveram multas, que tiveram juros, que procure por exemplo, o PROCON e diga: eu não tenho culpa da greve dos bancários, por isso que eu não paguei. E não aceite, peça aos banqueiros para pagarem as multas. Não é uma boa ideia? Os postos do Cine, que é esse serviço de emprego de Minas, estão com mais de 1.096 vagas abertas para pessoas com deficiência física. São 508 oportunidades para Belo Horizonte e 588 oferecidas nas demais do interior do estado. Os cargos mais ofertados são para auxiliar de limpeza, atendente de telemarketing, recepcionista e cobrador de transporte coletivo, com salários que variam entre R$ 788 e R$ 2.384. Os interessados podem acessar o portal maisemprego.mte.gov.br e lá selecionar as opções de seu interesse, além de montar seu próprio perfil. Quem preferir pode comparecer a um dos 133 postos do Cine, presentes em 121 cidades mineiras. Muito bem, dados divulgados pelo IBGE mostraram que as taxas de condomínio dos prédios aumentaram quase 8% nos últimos 12 meses no Brasil. E por isso, o número de condôminos que atrasam o pagamento também tem aumentado. Quem atrasa o pagamento normalmente paga juros e multa de 2% ao mês. Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça permitiu que os responsáveis por um prédio comercial localizado em Brasília cobrassem 10% a mais de multa sobre o valor total da dívida de um inquilino. Sobre essa decisão inusitada, nós conversamos com Alexandre Fadel, ele é advogado especializado em direito imobiliário. Ô Fadel, isso aí foi tudo bem com você, né? Uma boa noite. Boa noite. Eu já ia direto ao assunto, primeiro tem de comentar, né? Tudo bem. Porque eu fiquei aqui falando essa notícia, eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Foi muito comemorado, isso tem anos atrás, que essas multas absurdas de 10%, 20%, 30%, estavam extintas no Brasil. Exatamente. A multa teria de ser 1%, 2%. Exatamente. E agora o Superior Tribunal de Justiça dá uma paulada dessa e determina que pode se cobrar uma multa de 10%. Isso, no meu entender, é um retrocesso. Não bem assim, né? É um caso muito específico. Não é retrocesso, não? Eu não entendo dessa forma. Né? Ouso divergir. Explica. Sim. Há divergências. Há divergências. Né? O Brasil é muito instável, né? Você acabou de dar notícias aí que a gente vê que a inflação está subindo e hoje uma multa de 2% apenas em cima da taxa de condomínio é muito pouca. Isso não vai elidir a inadimplência. Se a pessoa hoje tem opção de pagar cartão de crédito, contas de consumo e a taxa de condomínio, ela vai deixar em atraso a taxa de condomínio, que é com certeza a menor multa Então seria existente. para desanimar as pessoas de ir para a inadimplência, o que chamam-se popularmente de dar o cano? Sim. Agora, por que o STJ deu essa decisão?
porque também a convenção do condomínio previa essa possibilidade de uma multa em caso do condômino inadimplente, né, praticar isso de forma reiterada. Então ele veio atrasando por diversas vezes. Ele era useiro e viseiro. Sim. E depois de diversas vezes em atraso, né, a conduta rotineira, a convenção já previa essa possibilidade de uma multa maior, só que mesmo prevendo, havia uma divergência dentro da própria justiça. Pode ou não aplicar essa multa de 10%, sendo que o Código Civil estabelece em 2%. Só que o Código Civil também estabelece que o condômino pode ser penalizado se a conduta dele for para prejudicar o condomínio, né, em grosso modo, vamos colocar assim. Então, o que o STJ veio? Referendar as convenções de condomínio atualizadas e com essa multa prevista, né, veio referendar essa multa. Pode ser aplicado, mas não é para qualquer caso. Lembrando mais uma vez, aí não a fica convenção aberto, do condomínio deve prever. Não fica aberto um canal, no seu entender, já que houve uma decisão do Tribunal Superior, Sim. fica aberto um canal para agora todo mundo voltar àquela onda de 10%, atrasou um dia 10%, atrasou 2 dias 20%, porque aquilo é um horror que existia no país. Sim, né? sim. Talvez vai trazer uma onda das pessoas, os condomínios, revisarem as suas próprias convenções, né, para tentar estabelecer uma multa justa, razoável, não só a multa, juros previstos, além da multa de 2%, e pode-se, inclusive, incluir até honorários advocatícios na necessidade do advogado intervir. Então, a convenção ela pode prever isso aí. E acredito que é uma forma de tentar diminuir a inadimplência, porque a multa só de 2% pode favorecer essa inadimplência. Essa inadimplência em condomínios, aí falando no geral, parece que ela aumentou horrores, né? Você Sim. teria assim, uma base disso? Como é que está hoje? Olha, ela aumentou do ano passado para esse, nos últimos estudos que eu vim estudando, que vim lendo, em torno aí de 6% a 10%, dependendo. Então, é expressivo. A inadimplência tem aumentado, né? Muito, acredito eu, claro, pela crise econômica, mas também pelo fato que eu falei no início da nossa entrevista, a multa é muito pequena. Se tiver de escolher qual conta vai pagar, você vai pagar qual? A que tiver maior juros, multas e penalidades. O sujeito está com várias contas para pagar, isso é natural. Ele vai deixar de pagar a energia elétrica, que pode ser cortada? Ele não vai. Ele vai enfrentar banco, que é um dos setores mais gananciosos. 15%, 20% ao mês? Um mês de multa. Brincadeira, cartão né? de crédito é 15% ao mês? 15% ao mês, só de multa. Só de juros, né? De juros, né? Ainda deve ter uma multa se atrasar, Tem né? a multa ainda, enfim. Né? Aí ele vai ver o boleto do condomínio 2%. Como é que é aquele número mesmo que deu ali do cartão de crédito? Juros ao ano é 414 e está em ascensão. Isso aí deve ser o maior do mundo, né? Deve ser. Ou do universo. A gente tem notícia aí de algum sistema bancário em outro planeta. Se tiver, esse planeta aí, vai certeza. ser. Então, o sujeito vai objetivar, então, você acha o condomínio. Sim, é o condomínio. E nesse sentido, você acha que justifica? Só que existem ferramentas para que o condomínio, prevendo na sua convenção, aumentar essa penalidade. De forma que, acredito eu, que vá diminuir essa inadimplência. Só que precisa estudar essa convenção, que a partir de 2003, o Código Civil novo entrou em vigor, e as convenções elas devem ser modernizadas, devem ser mais claras, largar aquele modelo de quando o prédio foi constituído e serviu de modelo aquela convenção. Né? Cada prédio tem sua microsociedade e suas regras e as suas necessidades. Ele deve atualizar essa convenção. Pena que eu não tenho uma moeda aqui à mão, né? Que eu ia fazer uma metáfora, que uma moeda tem 2 lados, dizem, né? Sim. Não, tem 2 lados, não. Né? Tem a borda também, um lado, né? Eu acho que tudo tem 500 lados, 1000 lados, 2000 lados. E o outro lado é o condômino, né? Temos que pensar nele também, né? Sim. Se essa onda entrar aí, o condômino também vai estar com a marreta na cabeça, né? Sim, lembrando a crise está aí, não é só para acertar, porque o sujeito ficou devendo, porque antigamente o sujeito na Idade Média ia para a cadeia, podia morrer na cadeia porque estava devendo, né? As penas eram pessoais, né? Ia para o degredo, né? Ia para... Não atingia só o bolso, atingia o corpo da pessoa também, né? Agora, porque o sujeito está devendo também, ele não deve levar tem de ter uma base aí, não? Tem que ser razoável, né? Sim. E lembrando que ele pode vir a perder até o próprio imóvel, né? Que é um dos tipos de dívida que, mesmo sendo um imóvel único onde ele reside com a família, que teoricamente seria impiorável, a taxa de condomínio não. Permite a penhora
do imóvel dele ainda vai para leilão, se ele ficar devendo a taxa de condomínio. Então o risco já é grande também nesse sentido. Mas no outro lado da moeda, o cara também não pode ser sangrado, né? Sim. Não tem um sangramento só porque ficou devendo, né? Tem que ter uma base aí. Se não é 2%, que seja 3%, 4%, não sei, né? Não sou eu aqui. Adequado, né? Que eu me lembro de imóvel é do Romário. Estão pedindo para eu terminar ali, mas eu vou falar do Romário. Que ele tinha um apartamento lá na Barra, que na época valia acho que 5 milhões de reais, hoje muito mais. Com certeza. 10 talvez hoje. E que tinha um furo lá que não consertava, foi arrebentando o imóvel abaixo, foi arrebentando. Perdeu o imóvel por causa do furo que não consertava. Perdeu. O imóvel total. Teve outro também por falta de pagamento de taxa de condomínio. Tá Ele vendo? também perdeu. Tá vendo? Fadel, muito obrigado. Uma boa noite para você. Noite. Até uma próxima oportunidade. E o Redação Vera News volta logo após um rápido intervalo.